Olá, a quarta parte da nossa conversa sobre ideologia de gênero está intitulada A Ira e a Caça à Palavra Gênero, do desconhecimento à ingenuidade. Nessa parte, considerando todas as ideias sobre ideologia de gênero que já foram aqui mostradas, repetidas na grande mídia, entendendo essa noção de ideologia de gênero como uma interpretação equivocada, e que é gritada depois, né, é uma repetição equivocada pelos diversos atores sociais, nós entendemos que é um equívoco. Mas quem está repetindo, né, que não sabe de onde veio, não sabe, ouviu o galo cantar, como eu disse na parte anterior, mas não sabe onde ele está cantando, não sabe quais são os fundamentos e as bases, para esses sujeitos, dentro, né, dessa cena, né, que tem acontecido aqui em Alagoas, a ideologia, essa noção de ideologia de gênero deve ser banida, deve ser derrubada, pois é um risco, seria o apocalipse, né? Já que seria uma distorção antropológica grave, que não é útil para o combate à discriminação, mas ao contrário, útil na destruição da família. Essas ideias são tão estapafúrdias que eu chego a me perguntar se eu estou, né, se essa cena de gritaria em torno da noção de ideologia de gênero aqui no Estado, se nós estamos num teatro de marionetes. Então, dentro dessa perspectiva, né, de ira à palavra gênero, de ira à noção de identidade de gênero e de sexualidade, porque quando se fala de ideologia de gênero, o que se está falando aí é sobre estudos sobre identidade de gênero e de sexualidade, né? Recebendo aí o nome, nessa expressão de ideologia de gênero, como eu já comentei na parte 1 da nossa conversa. Então é lançada a ira sobre a palavra gênero, de modo que essa tem que desaparecer, né, dos planos educacionais, municipal ou estadual, por seu caráter ideológico. Essa palavra passa a ser então considerada uma palavra temerosa, uma terminologia temerosa, como alguém disse aqui nessas notícias e reportagens desse último final de semana. Aí a gente fica se perguntando, mas na prática, o que é esse veto à ideologia de gênero? Então, na prática seria retirar dos planos educacionais a palavra gênero, onde ela aparece, ela vai ser eliminado esse trecho, ele vai ser reformulado, esse trecho textual, e vão ser também caçados ali, né? É quase uma caça às bruxas. Vai ser procurado ali onde há signos linguísticos que tenham, né, que se imagine que tenha relação com essa ideologia de gênero, que tenha relação com a palavra de gênero, com a palavra gênero. Então assim vão ser apagados, vão ser retirados expressões ou palavras como identidade de gênero, orientação sexual, diversidade sexual, identidade sexual, opção sexual, porque se entende que aí se daria o veto à ideologia de gênero, porque essa linguagem que pode gênero, ideologia, identidade de gênero, sexualidade, é dito nessa compreensão que ela pode parecer uma linguagem inclusiva, mas que é na verdade uma linguagem que nessa trama está a serviço, né, dessa destruição da família, dessa destruição da humanidade. Aí eu me pergunto no texto, né, brincando com essa cena, porque no início eu fiquei muito inquieto com isso, e depois eu fui vendo quanto há de ingenuidade, né? Quanto você pode até brincar ou rir com essa falta de informação. Aí eu me pergunto no texto, estamos em um filme de Sherlock Holmes, no qual estamos procurando a prova do crime? Ou estamos mesmo de volta ao passado na Idade Média, fazendo uma caça às bruxas?
Então, como se efetivaria na prática, né, esse veto à palavra gênero na prática dos inquisidores, dos legisladores? Né? Como é que na prática isso se efetivaria? Se tomarmos, por exemplo, o caso de São Paulo, que vetou a ideologia de gênero, né, do município de São Paulo, ou melhor, que acredita ter vetado os estudos de identidade e de gênero, e de sexualidade no plano municipal de educação, vai haver, então, exclusões de termos e expressões considerados alusivos a tal ideologia. Ou seja, se retira a palavra gênero, se retiram diversas outras palavras que se entenda que têm relação com a palavra gênero. Então, só para a gente ter uma noção, na meta 3.20, no plano municipal de São Paulo, nós tínhamos promover ações contínuas de formação da comunidade escolar sobre sexualidade, diversidade, relações de gênero e Lei Maria da Penha, através da Secretaria Municipal de Educação e em parceria com instituições de ensino superior e universidades, preferencialmente públicas, e desenvolver, garantir e amparar a oferta de programas de formação inicial e continuada de profissionais de educação, além de cursos de extensão, especialização, mestrado e doutorado, visando superar preconceitos, discriminação, violência sexista, homofóbica e transfóbica no ambiente escolar. Então era esse o texto na meta 3.20 do Plano Municipal de São Paulo. Com o veto à ideologia de gênero, né, com esse suposto veto à ideologia de gênero, como essa meta ficou escrita, né? Qual o texto dessa meta agora? Então a meta 3.20 ficou: promover ações de formação da comunidade escolar sobre a Lei Maria da Penha, número 11.340, de 7 de agosto de 2006, através da Secretaria Municipal de Educação. Então, como se efetivou o veto? Sendo retiradas daqui, desse texto, palavras ou expressões que façam alusão a gênero, tais como sexualidade, diversidade, relações de gênero. Por exemplo, nesse trecho só deixaram a Lei Maria da Penha, promover ações de formação da comunidade escolar sobre a Lei Maria da Penha. E retirou todo o outro trecho porque falava de superar preconceitos, discriminação, violência sexista, homofóbica e transfóbica no ambiente escolar. Mas eu me pergunto, houve de fato um veto aos estudos de gênero, de identidade de gênero e de sexualidade, com esse apagamento de expressões e de palavras nessa meta, no Plano Municipal de Educação? Acho que não. Então, com essa pergunta, se houve de fato com esse veto, né, com esse apagamento da palavra gênero e de outros signos linguísticos que possivelmente façam alusão a gênero, se houve um apagamento dos estudos de identidade de gênero no Plano Municipal de Educação, essa pergunta é importante que a gente entenda que não, com esse apagamento da palavra gênero e apagamento de outros signos linguísticos, se nós estamos entendendo por ideologia de gênero os estudos de identidade e de sexualidade, esses estudos não são retirados do ensino, não são retirados da meta de ensino. Pelo simples fato de que, como eu comento, a compreensão atual que se tem sobre gênero e sexualidade, ela não será apagada ou revertida dos nossos saberes, né? Sendo esse conhecimento um caminho sem volta. Então, todos os saberes que nós temos socialmente construídos sobre mulheres, sobre homens, sobre masculinidades, feminilidades, sobre sexualidades, sobre heterossexualidade, sobre homossexualidade, esses saberes não vão desaparecer da nossa mente, não vão desaparecer das nossas posturas, das nossas ações, simplesmente porque as palavras gênero, identidade, sexualidade, enfim, foram apagadas da meta. Mas dizer isso parece ainda muito abstrato, né? Então eu vou mostrar nesse plano educacional do município de São Paulo como isso se efetivou e como é possível a gente imaginar que é pura ingenuidade fazer esse apagamento de palavras e expressões. Então vejamos, parece-me que aí houve, né, a necessidade, ou se pensou que houve um extermínio das noções de identidade de gênero e de sexualidade, mas não houve. Então veja, o plano mantém, como eu disse anteriormente, na meta 3.20, formação da comunidade escolar sobre a Lei Maria da Penha. Então,
só em manter isso, né, esse plano já permite os estudos de sexualidade e de gênero. Vou dar 4 exemplos, partindo dessa meta 3.20, como ela ficou no plano educacional do município de São Paulo. Então imaginemos que uma escola resolve desenvolver um projeto com seus alunos sobre a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, de 7 de agosto de 2006. Quais seriam os saberes que estariam, né, na base desse estudo? Ora, certamente os conhecimentos que estariam na base desse estudo sobre a Lei Maria da Penha seriam modos de ser homem, modos de ser mulher, historicamente forjado nas diversas culturas. Isso é estudo de gênero. A partir do caso Maria da Penha, né, poderiam ser fomentadas discussões sobre a violência contra as mulheres, violências físicas e ou violências simbólicas, e como o Estado intervém na nossa cultura, que é uma cultura machista, né, criminalizando a opressão sofrida por essas mulheres por parte de seus companheiros. Então, quando nós pensamos nesses 2 pontos, que certamente apareceriam, né, eles devem aparecer se uma escola vai estudar sobre a Lei Maria da Penha, o que está na base desse estudo é o estudo de identidade de gênero. Vamos a um outro exemplo. Então, aventemos a possibilidade de que uma instituição escolar resolve desenvolver um projeto para estudar a Lei Maria da Penha e resolve fazer esse projeto a partir do estudo de cartazes, né? Cartazes que são feitos por diversas instituições, são feitos e foram feitos, estão disponíveis na internet, cartazes para falar à comunidade sobre a Lei Maria da Penha. Então a escola resolve fazer um estudo da Lei Maria da Penha a partir desses cartazes. Então imaginemos se a escola toma um desses cartazes. Eu tomei aqui no ensaio um cartaz publicado em 2012 pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, no Ceará. Então o cartaz ele tem como um slogan, tem como um lema: violência contra a mulher. Isso não é natural. Vejam bem, violência contra a mulher. Isso não é natural. Então, uma leitura rápida desse cartaz, né, que tem tem a imagem de diversas mulheres de diversos modos, diversos cabelos, diversos corpos. Então, uma leitura rápida desse cartaz, nós logo percebemos que o argumento principal apresentado está sustentado no conceito de gênero, isto é, na ideia de que os modos de ser homem e de ser mulher não são naturais, advindos da biologia, mas sim modos de ser historicamente construídos, uma noção que levaria, portanto, os alunos e as alunas ao entendimento de que violência contra a mulher não é natural. Ou seja, esse comportamento violento de alguns homens para com as suas companheiras, isso não está na morfologia, não está na biologia do homem. Esse é um comportamento construído. Então, esse modo de ser homem é socialmente construído. E isso é estudo de gênero. Então, veja, assim eu digo no texto, faz-se importante saber que os estudos feministas não estão apenas na palavra gênero, mas arraigados em nossos saberes, em nossa cognição, já fazem parte do conhecimento enciclopédico disponibilizado socialmente e base de nossos conhecimentos prévios, ajudando-nos a lidar com os diversos modos de ser homem ou mulher. Então, aí eu pergunto, a escola fazer a leitura do cartaz seria um crime? Ora, claro que não. Mas imaginemos que alguns digam, né, ou possam imaginar, ou podem imaginar, que nós estaríamos então nos utilizando, né, que a escola estaria se utilizando de estratégias possíveis, com essas 2 possibilidades que eu apresentei de estudos da Lei Maria da Penha, para burlar as metas do Plano Municipal de Educação e de maneira oportunista tentando reinserir os estudos de gênero e sexualidade na educação sistematizada. Então alguns poderiam pensar que desenvolver 2 atividades como essas que eu citei sobre a Lei Maria da Penha seria uma forma que a escola encontraria, ou o professor, de burlar o Plano Municipal de Educação, já que ele não tem a palavra, nele não aparece a palavra gênero, burlar para reinserir esses estudos de gênero. Então vamos diretamente ao texto da lei, né, ao texto frio da Lei Maria da Penha de 2006. Se nós formos ao título 2
da violência doméstica e familiar contra a mulher, capítulo 1 das disposições gerais, no artigo 5º, nós temos: para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Então veja, se nós vamos ao próprio texto frio da lei, nós vamos encontrar lá a noção de gênero, porque essa noção é esse conhecimento que já está construído historicamente, advindo dos estudos feministas. São esses estudos, é essa noção de gênero que dá base para que nós tenhamos, para que nós tivéssemos construído no nosso país essa Lei Maria da Penha. Porque são esses conhecimentos que nos permitem olhar de modos diferentes para essa violência que a mulher sofreu e sofre, violência por parte dos seus companheiros, violência doméstica e familiar. Então, pensando ainda sobre esse estudo possível na escola, né, a partir dessa meta 3.20 lá do Plano Municipal de Educação de São Paulo, nós poderíamos avançar, né, já foram dadas aqui três possibilidades de estudos dessa lei, atendendo ao plano, a meta no plano educacional. Poderíamos avançar mais, né, a escola poderia avançar mais, tendo como base o texto legal. Então imaginemos que, como uma outra atividade dentro desse projeto que a escola resolva desenvolver para estudar a Lei Maria da Penha, os alunos e alunas, né, nos estudos sobre essa lei poderiam se questionar se uma mulher trans, se uma transexual, poderia se beneficiar da Maria da Penha. Então, por exemplo, seria possível que o professor apresentasse à turma uma matéria jornalística como a matéria do G1 do Mato Grosso, de 31 de março de 2015. O título dessa matéria é: Transsexual é beneficiada pela Lei Maria da Penha em Mato Grosso. Ele me batia. Então, nessa reportagem, é uma reportagem recente, agora do mês de março de 2015, ela noticia que uma transexual que sofreu agressões físicas e humilhações por parte do companheiro recebeu medida protetiva para que ele não se aproximasse mais dela. Essa decisão foi dada baseada na Lei Maria da Penha e foi considerada uma decisão cabível pela Justiça do Mato Grosso, já que a violência sofrida pela transexual foi compreendida como violência contra a mulher. Desse modo, essa decisão pode servir para outros casos. Então, estudando sobre a Lei Maria da Penha, nós acabamos estudando, porque isso está no texto da Lei Maria da Penha, estudando sobre identidade de gênero, como já comentamos anteriormente, e estudando sobre identidade sexual, como esse caso, identidade de gênero e identidade sexual. Então, é possível a gente entender que a partir desse caso judicial, a escola e os alunos passam a entender a importância do reconhecimento da identidade de gênero pelo Estado, de modo a amparar os direitos humanos, posicionando-se contra a violação desses direitos, independente da orientação sexual e de gênero. Com tal leitura e debate, a turma conseguiria ainda responder a esse questionamento proposto inicialmente, entendendo também que, de acordo com o artigo 5º, como afirma a defensora pública Rosana Leite Antunes, que fala nessa reportagem mencionada, a Lei Maria da Penha foi a primeira lei do Brasil a reconhecer as uniões homoafetivas. Eu até cito no texto a leitura de uma matéria, né, sugiro a leitura de uma reportagem, Lei Maria da Penha vale para a relação homoafetiva. Eu cito também no texto o link em que se pode ter acesso a esse texto. Então, partindo desse entendimento, aí eu questiono, volto à mesma pergunta. Houve exclusão dos estudos de identidade de gênero na meta 3.20 do PME paulista? Não. Mas não apenas nessa meta. Né? Em outro trecho, a gente tem lá em outro trecho, nós temos em outra meta a ideia de que todas as formas de discriminação, né, se mantém estudos sobre todas as formas de discriminação. Então, nessas formas de discriminação apareceriam então aí os estudos de gênero e de sexualidade. Então eu digo textualmente, né, o que se está ingenuamente fazendo é não mencionar explicitamente tais estudos, estratégia que não tem força nem fundamento que bloqueie da nossa sociedade os saberes construídos
sobre identidades de gênero e sexualidade. Logo, muito mais do que proteger a sociedade sobre uma suposta ameaça às famílias, esse tipo de ação legislativa, né, como as aqui comentadas e desejadas, tentam, na verdade, impedir que sejamos mais humanos, negando-nos o direito à aprendizagem acerca dos direitos humanos. Aí eu me pergunto, essa ação, isso sim, não seria crime?